Boa noite, turma. Hoje a gente vai estar falando sobre os protozoários, tá? E a gente vai seguir a linha que a gente está seguindo, falar dos protozoários que causam doenças. A gente falou dos vírus causadores de doenças, falando das bactérias causadoras de doenças. E hoje a gente vai estar falando sobre os protozoários causadores de doenças. Mas antes de entrar nesses parasitas, né, a gente vai falar das características gerais desses protozoários. O que vai acontecer? Esses protozoários eles são unicelulares, significa que eles são formados por apenas uma célula, né? Não possui clorofila, que é a substância que torna, né, o organismo capaz de fazer a fotossíntese, né? Então eles não são fotossintetizantes. Significa que eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam, né, estar buscando esse alimento de outra forma. E os que a gente vai estudar hoje é na forma a forma de relacionamento deles é parasitismo, tá? Da relação que ele faz com o hospedeiro. Eles podem ser aeróbicos, significa que alguns precisam de oxigênio e alguns não precisam de oxigênio. Eles buscam, né, outro tipo de metabolismo, que não necessita do oxigênio. Aí a gente vai falar aí de 4 tipos, tá, de locomoção desses protozoários, tá? Quais seriam esses 4 tipos de locomoção desses protozoários? Um é através de risópodes. Risópodes significa falsos pés. Significa que eles deslizam, ó. Aqui tá a membrana, então ele vai deslizando. Tá bom? Ele vai emitindo projeções da membrana e vai andando. A pedir, como se fosse uma lesma, né? Ele vai deixando aquele... ele vai fazendo assim e vai andando, tá? São projeções, se chama pseudópodes, tá? A palavra pseudo significa falso, tá? Pseudo amigo, falso amigo. Então, pseudo é falso, podos é pés. Então, são falsos pés. Então, eles fazem isso, a projeção da membrana, e emite pseudópodes, tá? Eles são chamados de risópodes, tá? Então, os risópodes, eles emitem pseudópodes, tá? É a primeira forma de locomoção. A gente tem também os flagelados, ou seja, são os que possuem flagelos, igual o espermatozoide. Então, ele bate os flagelos, né? E consegue se locomover pelo batimento dos flagelos, tá? Que são aí os flagelados. Flagelados. Não é favelados não, tá, gente? É flagelados, tá? Que emitem, né, tem esses flagelos aí para se locomover. Além desses flagelados, a gente tem os ciliados, ó. Que é isso aqui, ó. Ciliados, possuem cílios, igual os nossos cílios mesmo do olho, né? Então, eles têm esses cílios, eles batem nos cílios e conseguem se locomover. Então, a gente tem os risópodes, que emitem projeções, pseudópodes, tá? A gente tem os flagelados, que possuem os flagelos. Nós temos os ciliados, que batem nos cílios. E a gente tem os esporozoários. Esporozoários, esse é interessante. Esporozoários não se locomovem. O que vai acontecer? Eles criam esporos, que é uma capa protetora, tá? Uma capa protetora. E eles ficam inertes, significa que ficam imóveis. Isso aqui faz com que eles se protejam no meio externo, tá? É típico de parasitas. Vou explicar por quê. Porque esses parasitas que possuem esses esporos, que são os esporozoários, o que vai acontecer? Essa capa de proteção faz com que, por exemplo, os que acometem o homem, né? Os que parasitam o homem, eles conseguem passar pelo estômago, pela acidez do estômago, sem morrer, por causa desses esporos, né? Que protege eles. Então, é típico dos parasitas, tá? Aí a gente vai estudar hoje 2, né, parasitas, né? Que são 2 protozoários parasitas, que é a entamoeba histolítica, que causa a doença chamada amebíase,
E a gente vai estudar também, tá? A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, tá? Então, vamos falar primeiro do Trypanosoma cruzi. O que vai acontecer? Em algumas regiões, né? Não é no caso aqui a nossa, as pessoas moram naquelas casas de pau a pique, ou então até em casas que não são embolsadas. E lá existe tá? Caramujo, que é vulgarmente chamado de barbeiro, tá? Que é o vetor dessa doença. Aqui está ele, ó. Tá vendo? Ele é o vetor. Significa o quê? Que ele porta o agente causador, tá? Então ele não causa doença, ele apenas porta, tá? E dentro dele está, tá? O Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. Então ele carrega dentro dele o protozoário. Então esse protozoário, né? Está o quê? No sistema circulatório desse animal. Então ele tem o hábito, né, de sugar o sangue de suas vítimas, normalmente à noite, durante o sono. Então as pessoas que moram nessas casas, esse barbeiro, né, que em algum lugar também são chamados de chupança, porque eles sugam o sangue. Eles, ao sugar o sangue, eles não contaminam, olha que interessante, eles não contaminam a vítima, não é igual o mosquito da dengue. Na verdade, o barbeiro vai estar no sistema gastrointestinal, significa que está nas fezes do barbeiro. Só que ele tem um hábito de, ao comer, ao se alimentar, ele defecar na pele da pessoa. Então, ele faz cocô na pele da pessoa. A pessoa coça o ferimento e, ao coçar o ferimento, causa o quê? Micro lesões. Por isso que a gente fala, não coça não. A mãe da gente às vezes fala, não coça não, lava, né? O ideal realmente é você lavar, não coçar, porque ao coçar você abre uma porta de entrada para micro-organismos no seu organismo, né? Então você não deve coçar, você deve o quê? Lavar, né? Lavar, passar algum produto, mas não coçar, porque a unha pode ferir a pele. Então o que vai acontecer? Cria microlesões e ele cai na corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, ele atinge o coração, ele faz ninho no coração. Então a pessoa pode ficar com o coração grande, fica com taquicardia, pode ter problema de coração sério, né? Como está na corrente sanguínea também, pode atingir o fígado. Então, a malária é um mal, aqui a gente quase não tem, né, casos de malária. Malária não, desculpa, gente, a doença de Chagas. A gente quase não tem, mas ela é seríssima, né? Ela causa problemas cardíacos sérios na pessoa que é acometida por essa doença. Então, qual é a forma de contágio? Cutânea. Cutânea significa pela pele, tá? É através da pele, né? Qual é o agente causador? O agente causador é o Trypanosoma cruzi. Quem é o vetor da doença? Vetor é quem carrega a doença. Não transmite, mas carrega quem o transmite. É o barbeiro, né? Então a gente tem aí essas características, cara. A gente vai falar agora da amebíase, tá? A amebíase, ela é causada pela entamoeba histolítica. É uma doença que está no trato digestório do homem, tá? Então, como que você contrai? Através das fezes contaminadas. Você defecar em lugar inapropriado, você não lavar as mãos após ir ao banheiro, se você estiver contaminado, e contaminar um alimento, né? Por isso, principalmente quem trabalha com alimento, tem que estar sempre lavando as mãos, sempre esterilizando. Coisas que está falando aí durante a epidemia, mas que deveriam ser nossos hábitos diários, até mesmo fora da epidemia, né? São hábitos de higiene que a gente deveria ter como rotina na nossa casa. E a gente não tem, né? Então, o que vai acontecer? Você vai a pessoa vai defecar no local inapropriado, ou até mesmo contaminar um alimento ou uma água, né? Então, a pessoa come, então toma aquela água, ou se alimenta daquele alimento, né? Se contamina com entamoeba histolítica, tá? Então essa entamoeba, ela vai entrar no estômago, vai passar pelo estômago, porque ela possui aqueles cistos que eu acabei de falar, né? Aquela estrutura de proteção. Vai passar pelo intestino delgado e vai atingir o intestino grosso, tá? Lá no intestino delgado, ela pode fazer o quê? Ela pode romper as paredes do intestino delgado e atingir a corrente sanguínea, né? E contaminar a pessoa aí, né? Em outras áreas. Mas lá no intestino grosso, ela vai o quê? Se multiplicar
né? E vai contaminar as fezes da pessoa e a pessoa ao defecar em local inapropriado ou não lavar as mãos, ou vai se reinfestar, né? Ela pode novamente se reinfestar ou ela vai infestar a outra pessoa, tá? Então é muito importante a gente estar tendo aí essas medidas. Então, quais as medidas de proteção? Lavar as mãos após utilizar o banheiro, né? Você ter o saneamento básico, você não defecar em locais que não seja, né, um local apropriado, tomar uma água de boa procedência, né? Essa água que a gente toma aí não é de boa procedência, né? Isso são as medidas de proteção aí contra a entamoeba histolítica e qualquer tipo de verminose que a gente vai ver daqui a próxima aula, tá? Então a gente tem que estar se cuidando, se preservando. Então, para hoje, é isso que a gente vai ver, tá? Gente, tenha uma boa semana. Deus abençoe a semana de vocês. E até a próxima semana. Beijo.